Paulo tem nos falado um pouco sobre isso, essa ministração. Nós temos falado sobre o Deus que não existe, um Deus que tem sido adorado nas igrejas e muitas vezes não é o Deus de Israel. Eu tenho usado uma frase que muito me impactou quando eu li, quando o Deus que se adora não passa de uma imaginação. É muito sério isso, porque nós estamos a cada dia caminhando para o céu. E quando você frequenta uma igreja evangélica, acredito eu, que você tem toda a certeza e a fé de que você está adorando Deus vivo e verdadeiro, sim ou não? Amém. Só que muitas vezes nós não estamos adorando Deus vivo e verdadeiro, e estamos lançando sobre este ídolo que nós levantamos uma expectativa da qual ele não vai corresponder. E esse Deus que adoramos, que não passa da nossa imaginação, que não é o Deus verdadeiro a qual deveria estar sendo adorado, esse Deus, ele frustra, ele falha, ele promete coisas na qual ele não pode te dar, mas você acredita. E aí no final das contas, toda a expectativa você vai jogar sobre o Deus verdadeiro, algo que o Deus verdadeiro não te falou. E aí você vai dizer: poxa Deus, o Senhor disse que faria. E você vai ser obrigado a ouvi-lo dizendo: mas eu não falei nada. Não, mas o pastor lá falou, a pastora lá falou. Quando Deus que se adora não passa de uma imaginação. É muito sério isso, e eu quero levá-los à segunda carta de Paulo aos Coríntios, para falar sobre esses deuses que não existem e têm sido erguidos no nosso meio, no nosso tempo. E diz assim o versos 3 e 4 do capítulo 11 de 2 Coríntios. Mas, ele diz à igreja de Coríntios: receio que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado a esse, de boa mente o tolerais. Uau! Nós temos falado sobre os tipos de Jesus que tem sido fabricado no nosso meio, tem sido adorado, e as pessoas estão buscando esse Jesus, inclusive em muitas igrejas. Falamos sobre o Jesus, o gênio da lâmpada, aquele que está, e isso é pregado constantemente em mensagens voltadas para esse Jesus do gênio da lâmpada, aquele Jesus que está apenas para satisfazer os meus desejos. É quase que uma sensação de quando você ora, e você é levado a isso por pregações, por louvores, você é levado a isso por pessoas que vão te inspirando a pensar assim. É quase como se eu estivesse orando a um Deus que me deve. Um Deus que me deve satisfação, um Deus que me deve realização dos meus desejos, e se não o faz, falhou comigo. Mas tem um segundo Jesus, que é sobre ele que eu quero falar essa noite, e eu quero que você entenda bem. Eu creio num Deus poderoso, eu creio num Deus que se fez carne, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Eu creio num Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Jesus que operou milagres no passado, opera milagres hoje e operará milagres amanhã. Não importa se venham enfermidades, não importa se venha câncer, não importa o que vier, eu creio num Deus que faz milagres. Amém? Por que eu estou falando isso? Você vai me bater hoje. Porque esse outro Jesus, esse segundo Jesus que eu quero dar aqui de exemplo, de que as pessoas estão levantando no meio das igrejas, é o Jesus milagreiro. Fala um ai pelo menos, vai. É um Jesus curandeiro. E esse Jesus curandeiro, se você não estiver doente,
se você não tiver com nenhuma enfermidade, para você esse Jesus não serve. Não serve de nada para a sua vida. Se você não estiver precisando de cura, de milagre, esse Jesus não vai servir para mais nada. Eu lembro há uns anos atrás, todo mundo procurava alguns cultos de pregadores famosos, não que hoje seja diferente. E aí você via testemunhos como: eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, eu era na verdade uma desgraça, eu era um traficante. Aí você vai ver ex-bruxo, bruxo daquilo, bruxo dali, de lá, e eu fazia isso, eu matava, eu já ouvi, eu matava criança. E o cara fala isso, parece que está falando com orgulho. Dá vontade de subir no púlpito e falar assim: você tem orgulho disso, rapaz? A gente ouvia muito. Eu estuprava, eu matava e Jesus me libertou. Aí chega aquele irmãozinho simples, humildezinho, fala assim: irmãos, eu nunca bebi, nunca fumei, nem palavrão eu falava, não matei ninguém. Mas quer saber de uma coisa? Eu descobri que eu também precisava de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu nasci num lar cristão, fui educado com princípios cristãos. Minha mãe botava discos para a gente ouvir de louvores, de vários ministérios e cantores, enquanto a gente dormia. Então a gente era alimentado constantemente por adoração. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe comprou uns discos sobre a historinha de Davi, e era um barato, gente, porque fazia os sons, era muito. E Davi disse: você vem contra mim com espadas. E aí o gigante: você acha que eu sou um cachorro para vir completar? Era muito doido. Nunca matei, nunca roubei, morria de medo de pegar uma caneta emprestada e não devolver. Mas eu também precisava de Jesus. Aí o pessoal provavelmente fala assim: mas esse testemunho seu não tem graça. Você sabe que eu cheguei um tempo, eu fui em alguns desses eventos que esses ex-tudo falavam, e eu ia para casa e eu ficava assim: eu pensava, que eu vou ter que me desviar. Eu vou ter que me arrebentar no mundo, entrar nas drogas, vou ter que fazer uma bagunça na minha vida, voltar para Jesus quebrado, se eu voltar, se eu não morrer antes. E aí talvez as pessoas me darão crédito. Quem já pensou assim? Só eu e a Sueli. Poxa, eu nunca matei, nunca roubei. Mas pastor, o senhor não tem testemunho? Tenho vários, mas sempre com Jesus. Glória a Deus. E aí o cara não matou, perdão, não roubou, não fumou, não quebrou nada. Está aqui no inconsciente coletivo que Jesus só é Jesus para fazer milagre. Jesus só é Jesus porque é um curandeiro. Ele não é Jesus para esse tipo de gente. Ele não é Jesus de relacionamento. Ele não é o brother que anda junto a despeito do que estiver acontecendo, aquele parceiro, amigo, que de fato ele é. O Jesus dos fabricantes de Jesus é Jesus milagreiro. Eu não estou falando que Jesus não faça milagres. Eu repito, eu acredito em milagres. Eu creio num Deus que opera milagres. E eu sou fruto de milagres. Um Jesus que supra sim as nossas necessidades, porque tem coisa que só Ele pode fazer. Não é disso que eu estou falando. Não estou dizendo que Deus não possa usar profetas e que possa mudar histórias, mas esse Jesus é o Jesus das igrejas que só falam em cura, cura, cura. Como se buscassem algum cliente satisfeito com o produto que eles vendem. Para alcançar mais clientes, eles colocam as histórias e testemunhos para trazer clientes. Às vezes pagam, estão dispostos a pagar, se preciso for.
Pessoas que passem na televisão dizendo: eu tinha câncer, eu fui curado. Eu lembro uma vez, eu não sei, acho que eu já contei aqui algumas vezes, eu estava assistindo um programa desses que passa sobre os pseudos gospel evangélicos, e tadinha, a irmã toda feliz, irmão, foi contar que tinha sido curada do câncer. Puxa, irmão, ser curado do câncer é Jesus mesmo, sim ou não? E ela contou toda feliz, Jesus tinha curado ela e tal, e o pastor que estava à frente perguntou: irmã, mas esse milagre aconteceu aqui em alguma das nossas campanhas? Ela disse: não, irmão, esse milagre aconteceu lá na minha igrejinha, na Assembleia de Deus, tal. Sabe o que ela teve que ouvir? Eu também, porque eu estava assistindo. Irmã, então não conta esse testemunho aqui não, porque não vale, irmão. A gente está procurando pessoas e testemunhos de coisas que aconteceram aqui. Não importa se você foi curado de câncer. Como se buscassem clientes. Você liga a televisão e é cura, 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 cura. Não é Deus que usa pessoas, parece que são as pessoas que estão usando a Deus. Mas se chegar algum irmão dizendo: olha, eu estou sarado, eu não tenho nada, eu sou um atleta, eu cuido da minha vida, eu como coisas saudáveis, não estou precisando de cura nenhuma. Ah, então você não serve para esse Jesus, irmão. Esse Jesus a qual eu estou dizendo, Jesus milagreiro, não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus milagreiro é aquele Jesus que eu estou usando para o benefício do meu ministério, da minha placa, da minha denominação, da minha gente, não do reino de Deus. Eu estou com a minha família toda em ordem, minhas filhas estão estudando, minhas contas, graças a Deus, estão pagas, a minha mulher é uma bênção. Então você não tem nada com Jesus. Sua vida está muito fácil. Claro que tem. Porque Jesus da Bíblia disse que não chama a gente de servo, porque o servo não sabe nada a respeito do seu Senhor. Ele diz: eu os chamo de amigos, porque tudo que ele era, ele nos deu a conhecer. Ele está dizendo: eu sou um Jesus de relacionamento. A gente tinha um péssimo hábito de evangelizar as pessoas. Eu tinha, tá? Você não. Eu tinha um hábito de evangelizar as pessoas quando eu era mais novo. E eu falava para as pessoas: você precisa de Jesus. E elas falavam: mas por que eu preciso de Jesus? Eu falava: senão você vai para o inferno. Você pode não precisar de milagre nenhum. Você pode não precisar de se libertar de desgraça nenhuma. E tomara que seja esse o seu caso. Mas Jesus está dizendo: ainda assim, você precisa do Jesus de Deus, que é para te dar sentido à sua existência, que é para pegar toda a sua vida, seja no sofrimento ou na bonança, seja no muito ou no pouco ou no nada, é para pegar todas essas coisas e dar um propósito. Sabe, Jesus apareceu na minha e na sua vida para te dar propósito, para te dar direção, para te dar visão. Mas o Jesus do inconsciente da igreja contemporânea é o Jesus milagreiro. E o que a gente não entende? A gente não entende que da mesma forma que todos os milagres de Jesus visavam comunicar algo maior do que o próprio milagre, todos os milagres de Jesus tinham um objetivo maior. Ele nunca multiplicava pães porque as pessoas estavam com fome e acabou, o milagre acabou aí. Ele não transformou água em vinho porque pessoas estavam numa festa de casamento, já estavam embriagadas, mas e se elas fossem procurar mais vinho, não é verdade? Precisavam de vinho, então vamos transformar água em vinho. Não, irmão, isso é um destestemunho. Não sei se existe essa palavra, eu acabei de inventar. É um testemunho ao inverso. Professor, não me olha assim. Pastor André, mas eu vou falar de novo. Destestemunho, olha que palavra feia, né?
Um testemunho, falar que os milagres de Jesus são um fim em si mesmo, é um testemunho oposto, contrário a que de fato é Jesus. Um milagre, principalmente sobre as mãos de Jesus, nunca foi um fim em si mesmo. Da mesma forma que Ele não tira a minha sede para que eu não tenha mais sede e fica nisso, fim de papo. Não, Ele me tira a sede para que eu aprenda o valor da água, de modo que quando eu estiver diante de alguém que está sedento, eu compartilhe a água com ele. Como diz a palavra, 2 Coríntios 1,4, coloca lá para mim, por favor, meu querido. Está me entendendo? Diz amém. Se não me ama, diz amém. Amém. Obrigado, Jesus. Estou crendo que mais um dia eu vou sair daqui sem apanhar, porque está difícil. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Isso, menino bom. Paulo está dizendo, esse Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Jesus supre as suas necessidades, supre as minhas necessidades, para nos transformar em gente solidária, mais generosa, para manifestar a generosidade do Pai, para nos ensinar a ser generosos. Jesus nos perdoa, para que eu mostre perdão com aquele que eu também acho que não merece, porque nem eu merecia. Os milagres não são diferentes, meu irmão. Nenhum desses milagres que Jesus fez, que você lê no Novo Testamento, nos Evangelhos, não são um fim em si mesmo. Todo milagre de Jesus tinha uma mensagem mais poderosa, mais profunda. Visavam comunicar alguma coisa maior. E eu vou dar alguns exemplos. O milagre da transformação da água em vinho, em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia. O primeiro milagre de Jesus. E o sujeito fala assim, o milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Claro que não. Uma besteira pensar assim. Como eu disse, é quase um mau testemunho sobre Jesus. Porque se fosse hoje, entre alguns crentes por aí, vai para uma festa, acabou a bebida. Opa, Jesus está agindo, acabou o vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Só sobrou Coca-Cola, Guaraná, sei lá, Dolly. Gente, tem gente que não gosta de Dolly, eu gosto. Eu acho gostoso até. Acabou o vinho. Deve ter gente que gosta de vinho. Eu não sou contra quem gosta de vinho. Mas o que eu estou dizendo é que nas nossas festas, um vinho não é essencial como era nas festas de um judeu. Agora acaba a comida. Eu não entendo, de verdade. Eu quero deixar aqui um protesto. Irmãos, protesto. Você vai nas festas e o buffet, e você sabe que a pessoa que pagou aquele buffet não pagou barato. O buffet está caro. Sim ou não? E beleza, você vê o tempo todo passando salgadinho, pizza, mini pizza, vai passando um monte de coisa, você vai comendo, às vezes tem alguns que são mais chiques, tem janta. Mas chega na hora do bolo, os caras te dão um bolo desse tamanico, e eu fico pensando, cadê o resto? Porque eu trocaria toda aquela festa de salgados e toda aquela comida pelo bolo, e eu só vou comer um pedacinho de bolo. Não, mas você pode repetir. Ah, mas eles te oferecem para repetir? Parece que eles escondem o bolo. Fica o meu protesto. Você é dono de buffet, para de esconder o bolo em nome de Jesus. Nas nossas festas não tem tanta validade ou valia. Ter vinho, não ter vinho, não é uma coisa tão importante. Aí Jesus transforma água em vinho. Ou seja, o essencial, que é a água, em algo supérfluo, que é o vinho. Não vou perguntar se você gosta ou não, tá bom? Não quero te expor, mas só faz assim com a cabeça.
O vinho é essencial para você? Sim ou não? Tem gente que nem respondeu. Me ajuda aí, irmão. O vinho é essencial para você? E a água? Ô, irmão, ficar sem isso aqui não dá não. Dá para viver sem vinho? E sem água? Ou seja, Jesus pega o essencial, que é a água, e transforma em algo supérfluo, que é o vinho. Mas não foi isso. Porque senão eu ia falar, peraí, mas tem alguma coisa errada com Jesus. Porque há pouco tempo atrás, antes dele ir nessa festa em Cana da Galileia, ele estava no deserto 40 dias sem comer e sem beber nada. Nem água, nem nada. E o diabo chega para ele e faz uma proposta. E você sabe qual foi a primeira proposta? Você não é o filho de Deus? Pega essa pedra e transforma em pão. Pedra supérfluo. Pão essencial. Ele estava com fome, ele poderia ter feito, se não fosse para ceder os caprichos dos desejos de Satanás. Mas agora ele pega algo que é essencial, que é a água, e transforma em supérfluo, que é o vinho. Eu já ouvi pastores pregando assim, irmão, eu tenho vergonha desses caras. O milagre de Jesus em Cana da Galileia foi uma baboseira, uma besteira, que as pessoas já estavam bêbadas, não precisava ter feito isso. Eu não entendo esse milagre. Aí mais uma vez, aquela vontade dentro, dá vontade de chegar perto e falar assim, mas também isso é carnal, irmão. Quem é da carne não entende as coisas do Espírito. Dá para viver sem água, mas não dá. E sem vinho? Sem vinho dá. Dá para viver sem pedra? Dá. E sem pão? Não. Ô Jesus, peraí, me ajuda aí. Então o milagre, a transformação não foi da água em vinho. Você entende isso? A festa na Judéia, a festa de um judeu durava em torno de 7 dias. Pensa numa festa de casamento de 7 dias e 7 noites, sem parar. Pensa, Thais, tem que cozinhar para essa turma. A gente que faz às vezes no máximo um buffet para 200 pessoas e faz gritando, chorando. Porque sempre vai mais, né? Porque o teu amigo convida o amigo dele. Aí você fala, não é possível. Eu não conheço esse amigo. Hoje a gente já fala, meu Deus, como a gente vai fazer? Agora, você só sabe quanta gente você conhece quando você vai se casar. Porque aí é um desespero. A pessoa chega, lembra de mim, hein? Quando você for casar. Me põe na lista de convidado, hein? Só que aí na hora de você fazer a lista, você começa, não, mas eu não posso convidar esse. Não é porque eu não gosto, porque não dá. Eu quero chamar gente mais próxima, porque eu tenho um número limitado. É assim ou não, irmão? Não vou convidar Beltrano. O problema é que em Israel não era assim. Na época de Jesus, você não pode fazer isso. Imagina uma igreja do tamanho da nossa. Se todo mundo fosse se casar, e a igreja toda tem que ser convidada, sem exceção. Quem entrar, entrou. E vai comer, e vai beber à vontade. Todo mundo. Os familiares, amigos de trabalho, amigos de infância, os seus irmãos. Meu irmão, a gente está perdido. O casamento já começaria falido. Não dá nem para comprar uma casa. Gastou tudo na festa. Só que naquela época, eram 7 dias de festa. Não tinha esse negócio de lista. Não tinha, todo mundo era convidado, a vila toda. Todos os amigos de trabalho, de infância, familiares, vizinhos, todo mundo. Quem eu gosto, quem eu não gosto. Tem que convidar. Se vira. Só que tem um porém. Na festa de um judeu, o vinho era principal. Era elemento essencial, é quase um elemento profético sobre um casamento judeu. Era o símbolo de que enquanto durasse o vinho numa festa, seria a duração da alegria no casamento, estaria presente na vida de um casal. Quer ver? Abre lá comigo, Joel capítulo 2, versos 24.
Olha o que diz: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Mosto, lagar é um lugar de pisotear essas frutas que rendiam um suco, tanto a azeitona como a uva. Ou seja, não vai faltar festa na sua vida enquanto houver vinho. Isso na cultura judaica. Se o vinho numa festa judaica de casamento acabasse, o casal estaria sendo maculado durante os olhos da sociedade, perante os olhos do resto da sociedade. Era um pecado imperdoável. Era uma desonra das mais graves, não só contra as pessoas, mas contra Deus. Você nos convidou para a sua festa e o vinho acabou. Você já começaria o seu casamento debaixo de uma maldição, debaixo de um mau olhar. Você ia começar malquisto, mal visto. Você já ia começar debaixo de uma maldição, você está entendendo? Agora quando chega Jesus, e o vinho na festa de um casal acabou, Jesus fala assim: não, gente, esse casamento não pode ser desonrado. Eu não posso permitir que uma família comece a sua vida desse jeito. Eu me admiro sempre com Jesus, porque ele fez tantos milagres. João, lá no finalzinho do livro dele, ele diz o seguinte: olha, Jesus fez tantos milagres que não haveria livros nem caneta suficiente para escrever o tanto de milagre que ele fez. Ou seja, os milagres que a gente vê de Jesus na Bíblia, talvez não seja nem uma 10ª dos milagres que ele tenha feito. Mas a Bíblia, os evangelhos destacam alguns milagres importantes, milagres fortes. Ressurreição de 3 pessoas: a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. É poderoso, sim ou não? Uma pessoa está morta e ressuscitar? Uau! Toda vez que eu vou no velório, eu fico me coçando. Deixa, Senhor, só me fala assim: eu ponho a mão nesse defunto agora, ele levanta desse caixão e sai todo mundo correndo e eu vou sair feliz da vida. Gente, trazer um morto de volta à vida deve ser algo extraordinário. Ele curou leprosos, que era algo terrível na época. Uma mulher com fluxo de sangue, ou seja, um cego de nascença. Inclusive os judeus falavam que quando viesse o Messias, somente ele conseguiria curar um cego de nascença. E aonde ele começa os seus milagres? Um casamento. Porque não existe necessidade maior para Jesus do que uma família que está em crise. Jesus chama os garçons, manda pegar aquelas águas todinhas, aquelas talhas todas, diz mais ou menos uns 70 litros, 80 litros de água. Ele diz mais ou menos assim: pega, leva num copo para o mestre de sala, ou para o dono do buffet, ou para o organizador da festa. Eu não sei que era o homem que estava lá, e provavelmente era o único que não estava bêbado, porque ele tinha que cuidar da festa, estava trabalhando. E o cara prova o vinho, fala: rapaz do céu, aonde estava esse tesouro? Meus parabéns. Olha, todo mundo coloca o bom vinho no início, e aí o pessoal vai bebendo. Daqui a pouco, se você colocar vinagre, se você colocar qualquer coisa, as pessoas bebem. A cara já está cheia. Bota água de chuva para o cara beber, que ele bebe. Mas você não. Você deixou passar, todo mundo está embriagado. Agora você me dá esse vinho. Uau! Me fala onde você comprou. Me fala que safra é essa. Quem é o produtor desse vinho? Então, ele está ali, ó. Mas ele tem uma produção de vinho Não. Mandou pegar água. Jesus, em Caná da Galileia, se preocupa com a restauração da dignidade de uma família, porque família tem prioridade para o reino de Deus. Ele não transforma a água em vinho para dar um mau testemunho para ninguém, para encher mais a cara de ninguém de álcool. Não, é porque ele começou o seu milagre com uma família. Ele poderia ter começado com coisas infinitamente maiores, mas ele decidiu
Ele preferiu começar onde? Restaurando o nome de uma família, a dignidade de uma família. Em segundo, Jesus estava comunicando, inclusive sobre o seu sacrifício que viria posteriormente, já que aquelas águas que ele manda pegar eram águas de vasilhas que eram preparadas para cerimônias judaicas, que foram instituídas por Moisés. Na lei de Moisés, você não faz nada sem antes se lavar em Israel. Você vai para uma festa, você vai para um velório, você vai para onde você, uma festa de criança, não importa, para um culto, para uma reunião de família, aquelas talhas de água estariam na porta te esperando para você não entrar ali sujo, porque estar como o povo de Deus é sagrado. Tinha que ter. Jesus pega a água, representando, simbolizando a lei, e dizendo: eu não estou abolindo a lei, eu não estou excluindo a lei, eu estou cumprindo a lei. Em mim a lei se faz cumprir, mas pelo meu sangue da nova aliança, você tem um novo pacto com Deus, você tem um caminho aberto de volta ao Pai, ao coração do Pai. As águas das talhas que estavam ali se transformaram no vinho que representa o sangue de Jesus. Ele disse: este vinho que você toma na Santa Ceia é o meu sangue. O caminho, a verdade e a vida, e que por meio do seu sangue, da nova aliança, tudo aconteceria. Esse vinho é o meu sangue, ele diz em Mateus 26, 28. Então o milagre da água em vinho tem pouco a ver com vinho e com os beberrões da festa. Ele usa 1 Timóteo 5,8, põe lá, 1 Timóteo 5,8, para dizer assim: se alguém não cuida dos seus, principalmente da sua família, nega a fé, e é pior do que o incrédulo. Uau! Por quê? Porque para o Jesus da Bíblia, o Jesus de Nazaré, aquele que nos salvou antes de qualquer coisa, inclusive antes da igreja, inclusive antes do meu ministério, vem a família. Então o milagre em Caná não tem a ver com bebida. Pega o exemplo, quando você pega a multiplicação dos pães, depois você lê em casa, Mateus capítulo 14, versos 21 em diante. Chega de tarde, todo mundo desesperado, 1 milhão de gente, os discípulos ficam desesperados: meu Deus, esse pessoal tem que comer, senão vai começar a desmaiar, vai começar a morrer aqui no meio do deserto, vai sobrar para Jesus, ele já é mal falado sem fazer nada. Imagina se acontece uma desgraça dessa. Vai parecer que foi uma chacina, as pessoas estão aqui ouvindo ele há horas e não comeram nada, nem beberam nada, elas vão desmaiar. Jesus, essas pessoas estão com fome. Jesus olha para os discípulos e fala o quê? Dá-lhe voz de comer. Eu acho que eu ia embora, acho que eu ia levantar e falar. Eles falam: Jesus, nem com todo o dinheiro de um ano, nem se tivesse uma padaria aqui pertinho, se tivesse uma mercearia, um mercado, a gente conseguiria comprar comida para essa turma. Jesus pergunta: o que vocês têm? Meu Deus, nós temos 5 pães e 2 peixes, que nem era nosso, era de um menino. Eu fico admirado com esse menino, porque criança geralmente não empresta, não dá e não vende nada do que é seu, principalmente se for comida. Dá um Big Mac para uma criança e fala: me dá um pedaço. A não ser que você tenha treinado muito essa criança para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, ele vai lá e você fala assim: eu não, sai daqui. As minhas dão, irmão. Ai, elas são doces. Elas são muito doces. Eu peço para as filhas: dá um pouquinho. Toma, papai. Pode ficar com tudo se quiser. Não, filha, eu só quero um pouquinho. Um menino. E o que eu mais admiro é que esse menino que doou o seu lanche não ficou com fome, porque o lanche alimentou a multidão, inclusive o menino.
E que aquele lanche, aquele big fish, eu gosto de chamar assim, pão de peixe, diz que eram pãezinhos e peixinhos. Eu não conheço de peixe, mas pensa em tilápia, pensa nesses peixinhos pequenininhos. Pega uma bisnaguinha e põe uma tilápia dentro. Era o pão do menino. 5 pães e 2 peixes. Ou seja, não daria nem para ele, tadinho. E diz que alimentou a multidão e ainda sobrou cestos cheios de pão e de peixe. A gente fala assim que o milagre de Jesus nesse episódio foi saciar e matar a fome daquelas pessoas. Mas não foi. Mas pastor, elas não saciaram a fome? Claro que sim. Mas a multiplicação dos pães, ele queria ensinar aos seus discípulos que a missão de um servo de Jesus Cristo vai além da salvação da sua alma. Ou seja, a parte espiritual para Deus, quando fala de espiritual para Deus, abrange tudo o que diz respeito à humanidade. Dar-lhe voz de comer, isso também é espiritual. Ele está ensinando que o nosso papel como igreja, como discípulos, não é só tirar a alma do sujeito do inferno e mandar para o céu. Faz parte da missão do reino de Deus, mas não é só isso. Essa alma que nós queremos que saia do inferno e habite e viva no céu, ela habita num corpo que precisa de pão, que precisa de água, que precisa de abraço, que precisa de afeto, tem dignidade, precisa de honra, e esse é o papel da igreja. Dá-lhe voz de comer. Jesus está ensinando na multiplicação dos pães que esse pecado original de Adão e de Eva gerou não só enfermidades na alma do sujeito, enquanto indivíduo. O pecado afetou todo o sistema, trouxe iniquidade, trouxe fome, produziu injustiça e toda sorte de adversidade. E Jesus está dizendo, a igreja existe para ser sal dentro dessa necessidade, dentro dessa cidade, nessa sociedade. A ação da igreja, que é no Espírito, vai além da evangelização e da pregação da palavra, é dar o pão, é papel de vocês, e todo o milagre de Jesus aponta para algo maior. Quer mais um exemplo? O endemoniado de Gadareno, esse é sensacional. Pensa, olha, tem algum evangelho que fala que é um, tem outro evangelho que fala que são 2. Vamos ficar com um só, porque um endemoniado já é bastante. Uma legião. Jesus chega e já na praia, quando Jesus está descendo do barco, na beira da praia, chega esse cara perturbado, endemoniado, possesso, com uma legião de demônios. Eu não sei se você sabe, legião naquela época não é um termo espiritual de igreja. Legião é um termo militar. Era o nome que se dava a uma companhia de soldados do Império Romano. Os soldados do Império Romano eram divididos em legiões. Jesus chega em Gadara. Gadara era uma cidade de Decápolis, ou seja, fazia parte de um grupo de 10 cidades na Transjordânia. 10 cidades juntas eram chamadas de Decápolis, e entre essas 10 cidades estava Gadara. Jesus chega em Gadara, sai do sepulcro um homem que já era de dia, mas eles já sabiam quem era Jesus, já estavam sacando qual era Jesus. Por que você chegou agora? Você está querendo perturbar a gente? Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Acho que Jesus deve responder para ele, né? Bom, não tem nada mesmo, comigo você não tem nada. Jesus pergunta, qual é o seu nome? Eles dizem legião, porque somos muitos. Você conhece essa história? E aí eles pedem autorização de Jesus, porque sabiam que o tempo deles tinha acabado. Eles pedem a Jesus autorização, ou seja, Jesus não chega para vencer a guerra, Jesus chega para negociar a rendição deles. Porque Jesus já tinha vencido eles no mar, lembra? Antes de chegar em Gadara, houve uma tempestade.
Jesus aquieta a tempestade, Jesus acalma o mar. Essa tempestade é justamente a movimentação desses demônios para impedir Jesus de chegar ao objetivo. Não puderam fazê-lo. Jesus chegou no objetivo e agora tem que negociar a rendição. O que a gente pode fazer? Podemos ir para os porcos. Tem uma manada de porcos aqui. Podemos? Pode, vai. Só some da minha filha. Jesus é prático. E os porcos se precipitam, se lançam no mar. E a gente fala, glória a Deus. O milagre em Gadara foi a libertação de um sujeito que estava endemoniado. Que maravilha. Mas não foi só isso. Não foi só a libertação de um sujeito. Essas cidades, Decápolis, essas 10 cidades, ficavam entre a Síria e o Egito. 2 grandes superpotências da época. E como eles estavam sempre em domínios diferentes de governo, constantemente havia guerra naquela região, e essas 10 cidades estavam no meio da guerra. Ou seja, essas cidades eram desconstruídas quase que o tempo todo, eram esfoliadas, eram cidades que, por estarem entre essas 2 grandes nações, Egito e Síria, ela sofria, ela era tida como uma cidade maldita. Uma das receitas de Gadara, por exemplo, para que eles pudessem sobreviver, uma receita econômica para que eles pudessem sobreviver, era justamente a criação de porcos. Porque não dava para plantar nada, constantemente tinha guerra entre Egito e Síria, e tudo era destruído, não dava para plantar. Jesus vai a Gadara, sai endemoniado, um cerco, uma legião, e Jesus diz, entra nos porcos, e eles se jogam no mar. E quando eles se precipitam no mar, ele não só está libertando um sujeito. Historiadores dizem que a legião que dominava essa Decápolis, o grupo do exército que dominava, naquele instante histórico, é a 21ª legião do Império Romano. E sabe qual era o símbolo dessa legião, desse grupo de soldados? O símbolo na flâmula, na bandeira desses soldados, daquela legião, que o cavaleiro ele ia na frente, com uma bandeira, com um estandarte. Qual era o símbolo que estava impresso naquele estandarte daquela legião? Você sabe, não? Te dou um chocolate se você acertar. O símbolo era um javali, um porco do mato. Quem? Eu não ouvi, então não ganho. Irmão, eu sou esperto. Quando Jesus permite que aqueles demônios entrem numa manada de porcos, ele está fazendo uma alusão da mesma forma, como lá em Êxodo, com o povo de Israel saindo, atravessando o mar a seco, e o exército de Faraó atrás, que oprimia o povo e estava tentando resgatar aqueles escravos que estavam fugindo. E o exército, quando está no mar, o mar se fecha sobre o exército de Faraó, aleluia. No mesmo mar que Jesus liberta um povo, ele afoga os seus inimigos. Quando os porcos se jogam no mar, é a mesma figuração de quando foram afogados o exército de Faraó. Jesus está dizendo: manda um recado para o Império Romano. Da mesma forma como esses porcos estão sendo jogados e precipitados, a sua legião, seu império, também vai ruir pelo poder do nome do Messias de Deus. Uau! Então o milagre do gadareno não é só o milagre do gadareno, é um recado político ao poder do Império Romano, que ruiu alguns anos depois. Repete comigo: nenhum milagre de Jesus é um fim em si mesmo. Sempre que Jesus operar um milagre na minha e na sua vida, sempre tem um depois.
porque Ele já está operando um milagre, para que esse milagre produza algo depois para o reino de Deus. Com a consolação, como eu fui consolado, eu te consolo. Com a bênção que eu fui alcançado, essa bênção eu manifesto, eu ministro, eu compartilho com você. Então Jesus, criado pelos enfermos como um curandeiro, um Jesus que precisa fazer milagre para que as pessoas acreditem que Ele está agindo, um Jesus que precisa com que as pessoas chorem, sintam arrepios, e Jesus estava no culto. Esse Jesus não existe. Porque o Jesus da Bíblia não faz milagre pelo milagre. Ele só faz milagre se esse milagre for para comunicar alguma coisa maior do que Ele mesmo. Então aprenda duas coisas primordiais. Aprenda que o Jesus de Deus não tem compromisso com pessoas cujo mundo é do tamanho do seu umbigo. É forte isso? Repete isso comigo. Jesus não tem compromisso com pessoas cujo mundo é do tamanho do seu umbigo. Se você tem frequentado a igreja de Cristo, seja essa ou qualquer uma outra, e você só frequenta pensando no que Ele pode fazer por você individualmente, mas você não tem a intenção de ser usado por Ele para alcançar a mais ninguém, ou seja, você vem atrás da bênção e a sua intenção é ser o fim da bênção, é que a bênção termine em você e não vá para mais ninguém. Eu quero que você saiba que você vai frustrar-se com esse Jesus de mentira, porque esse Jesus a qual as pessoas têm buscado, que só serve para satisfazer desejos, é uma criação das pessoas. Esse Jesus não existe. Ele não faz milagre só porque Ele tem poder. Ele faz milagre porque o milagre vai conduzir alguém a algum lugar onde Ele já tinha projetado. E cada lugar onde Deus te posiciona é um tipo de gente que Ele quer que você seja naquele lugar. Ou seja, quando Deus te posiciona num lugar novo, Ele já está te preparando para que você seja uma nova pessoa, para responder às exigências de Deus, para aquele lugar, para aquele momento, para aquela demanda. O milagre, então, passa a ser o símbolo do que Deus quer produzir na vida de alguém. Aleluia. Quando houve o movimento das pessoas, quando elas caíam e falavam, eu caí na unção também, não queria, porque eu falava, que bobagem isso, não tem propósito nenhum, não vai levar a lugar nenhum, aliás, eu posso até me machucar. De fato, um dia, quando me empurraram aqui na igreja, um pastor que veio de fora me empurrou, eu caí, bati em mão, fiquei com o cóccix doendo, acho que uns 3 meses, abençoando a vida do irmão que me empurrou. Óbvio, filho da bênção, é para a bênção que te carregue. Tinha que me empurrar, meu. Mas quando alguém caía de fato e era um mover de Deus, era a mensagem de Deus, não só para aquela pessoa, mas quem visse aquela pessoa. O mundo pode te derrubar, as coisas podem te derrubar, mas eu sou o Deus que te levanta do monturo e do pó. Eu sou o Deus que provoca e promove rios no deserto. Eu sou o Deus que posso fazer coisas. Então hoje você pode estar caído, mas pela mão do Espírito Santo você vai se levantar. Mas as pessoas não querem cair. Por que você caiu? Eu não sei, mas foi tão gostoso. Quem fala em línguas aqui? Levanta a mão. Oh, glória. Por que você não fala nesse culto, irmão? Por que você não fala no culto de quinta? Está com vergonha de quê, irmão? A gente começa a falar em línguas, você começa a adorar, você começa a... É lógico, você não vai entender o que você está falando. A Bíblia fala que isso vai acontecer mesmo, você não vai entender. A mente vai tentar entender porque ela quer entender tudo, mas ela não domina isso. Sai fora do domínio dela porque entra no domínio do Espírito.
Você começa a falar línguas, daqui a pouco você começa a se encher de um negócio que você não sabe de onde que vem. Um fogo de Deus, você começa a chorar. É maravilhoso, não é? Mas eu não posso buscar a Deus só para ter essas sensações. Senão, ao invés de eu estar adorando a Deus, eu estou adorando as sensações. A adoração é maravilhosa. Momentos de adoração, a gente fica horas aqui. Uma presença de Deus, quando vem, é algo tão extraordinário, é algo tão sobrenatural. Mas eu não posso adorar a Deus só porque adorar a Deus vai trazer essas sensações. Senão, eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando as sensações. Quantos estão me entendendo? Amém. Glória a Deus. Você está precisando de um milagre de Deus? Eu quero te dizer, eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas seja qual for, eu sei, eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres na sua vida, na sua família, na sua história. A Bíblia diz que o meu Deus, o seu Deus, é o Deus dos impossíveis. Nada é impossível para Deus. Mas aprenda a identificar o que Ele quer de você nesse milagre. Uma vez eu ouvi de uma moça que tinha problemas para andar, problemas de locomoção. Eu disse, deixa a gente orar por você, irmã, eu creio que Deus pode te curar. Sabe o que ela disse? Eu não. Se eu andar direito, eu vou perder todos os benefícios que eu consegui do governo. Enfermo e perguntava, o que você quer que eu faça? Não é que ele não sabia. Ele queria ver se a pessoa que estava enferma sabia o que ele realmente precisava. Porque na medida que o cego de nascença lança a sua capa e vai atrás, a capa era a autorização para que ele pedisse esmola. Quando ele lança a capa, ele está dizendo, não preciso mais de esmola, eu vou trabalhar, eu vou ganhar com o suor do meu rosto, eu vou atrás de emprego, eu vou atrás de estudo, eu vou atrás do que for preciso, eu vou mudar de vida, eu vou sair dessa vida confortável, de ficar aos cantos da cidade pedindo dinheiro e vivendo às custas da oferta e da bondade das pessoas. Eu vou atrás de correr, eu vou correr atrás daquilo que eu preciso fazer, e seja o que for preciso, eu vou fazer. Quando ele vai a Jesus, ele está abandonando uma vida de conforto. Então quando Jesus cura ele já sabia, aquela vida mansa acabou, meu filho. Vai ter que trabalhar. Vai ter que tirar a certidão de nascimento, porque não tinha. Não se tirava a certidão de nascimento de pessoas que tinham algum problema físico, alguma deficiência física. Se você tem buscado a Deus só para que Ele te dê a bênção, você vai se frustrar. Se for só para você ficar bem, eu quero que a minha empresa bombe, pastor. Eu quero ficar rico, eu quero que meu projeto dê certo. Eu quero jogar na cara daqueles que me disseram que eu não poderia chegar, que eu não era competente. Meu irmão, esse Deus que você está buscando vai te frustrar, como essa multidão de gente frustrada com Jesus aí fora. Mas frustrada com quem, Jesus? Porque o Jesus de verdade não frustra ninguém. O Jesus de verdade não vai te prometer vida fácil. Ele vai dizer para você, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e você vai vencer também. Na linguagem dos gamers, eu zerei o jogo, você vai zerar também. Quando você encontra Jesus Cristo, de fato, você não encontra só uma fonte de realização dos seus desejos, você encontra a sua missão, você encontra o seu propósito. Quando eu me encontro com Cristo, eu não achei uma fonte dos desejos, onde eu jogo uma moedinha, uma oferta, não sei o que, e o milagre vai vir. Quando eu de fato encontro a Jesus, eu encontro a minha missão. Eu encontro o sentido para a minha existência, eu encontro um sentido para a minha vida. A pergunta que ele faz a cada um de nós essa noite é o seguinte: o que é que justifica a tua existência? Porque você acha que você ainda está vivo? Responde para você. Você existe para quê, irmão? Mark Twain diz o seguinte, que há duas datas das mais importantes na vida de alguém.
na vida de um ser humano. A primeira data importante é quando ele nasce. E a segunda data muito importante é quando ele descobre o porquê ele nasceu. Se você se vê como um pobre coitado, abandonado, injustiçado, vítima do sistema político corrupto, você se acha um pobre coitado, um injustiçado, e ficou revoltado, porque você acha que você é uma vítima. A pergunta de Deus para você hoje é: você justifica a sua vida com o quê? É como se Deus estivesse me perguntando e te perguntando: me dá um motivo para eu fazer com que você não acorde amanhã. Ou seja, para que eu não faça isso. Me dá um motivo para eu não matar você. No que a sua vida se justifica? Porque na maioria das pessoas que eu me encontro, elas estão tomadas por uma revolta, tomadas por ira, dizendo que perderam a fé, que viraram ateus. Eu não creio mais, Deus não existe. Mas na verdade você vê que é gente frustrada com um Jesus que elas criaram, mas que nunca existiu. E quando essa pessoa se olha no espelho, ela se acha vítima de todo mundo, quando na verdade não há ninguém que por ele seja beneficiado também. Estou revoltado porque meu pai não me abençoou, minha mãe não me abençoou, minha esposa não me abençoou, meus amigos me traíram, mas eu também não fui bênção na vida de ninguém. Eu abandonei alguém também, eu deixei de servir alguém também, eu deixei de ser canal de Deus na vida de alguém, eu vivi para mim. Então se eu sou necessário de alguém, alguém é necessitado meu. Se eu sou necessitado de alguém, alguém necessita de mim. Então quando eu encontro com Jesus, eu não me encontro com uma fonte de realização de desejos, eu me encontro com uma missão, com um sentido da vida, uma razão para viver. Ter um encontro e ter um outro Jesus vai te frustrar. Semana que vem eu vou falar sobre o Jesus guarda-costa. Esse é massa demais. Porque ele não existe, né? Nenhum desses Jesus que eu estou citando existe. Só o Jesus da Bíblia, só o Jesus de Deus, o Verbo. Mas eu quero falar com você semana que vem sobre um Jesus guarda-costa. Eu não vou falar hoje não, senão não vai dar tempo. É muita coisa para falar. E como eu não estou com pressa, você está com pressa? Né? Eu também não estou com pressa. Não de ir embora, eu sei que você quer ir embora. Eu digo com pressa de acabar a mensagem. Não estou com pressa, a gente pode continuar depois. Não é verdade? Já vai fazer umas 3, 4 semanas que a gente está falando, então vamos continuar. O papo está bom, está tão agradável. Semana que vem eu vou falar sobre o Jesus de guarda-costa. Meu Deus. Está piorando, irmão. Você vai ver. O negócio vai piorar feio. Mas é o que eu quero encerrar essa noite para dizer para você. Cuidado para não adorar um Jesus que não seja Jesus. Cuidado para não adorar um Jesus que seja uma criação do imaginário humano. Um Jesus que só promete bênção. Tem uma canção de uma irmã aí, não preciso falar o nome dela, porque eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Ela canta assim: agora é só vitória. Não só se eu morrer. Aí eu vou chegar no céu, aí lá vai ser vitória mesmo, o tempo todo, eternamente. Não vai ter choro, não vai ter ranger de dente. Irmão, aliás, no céu não tem choro, assim como no inferno não tem riso. Tome cuidado com o Jesus que você adora. Pastor, Jesus quer que eu seja pobre? Não. Jesus quer que você seja rico. Só uma irmã vai ser rica. Parabéns, irmão. Acabou de ganhar a loteria. Jesus vai te abençoar tanto. Você vai olhar para esses irmãos e falar: tá vendo, irmão? Senão vocês não pegaram a bênção naquele dia, eu peguei. Jesus quer você rico. Amém. Glória a Deus. Mas Jesus não quer você um rico sem propósito. A pior coisa é você ganhar muito, conquistar muito e não ter nenhum propósito para isso.
George Miller foi um homem riquíssimo, mas que usou tudo que teve para ajudar pessoas. Fez orfanato, fez muita coisa. Não estou dizendo para você ser pobre, irmão, porque pobreza também não agrada a Deus. Estou dizendo para você ser um rico, livre e cheio de propósito. Aliás, quando um jovem rico, eu termino com isso. Quando um jovem rico se apresenta para Jesus e começa a conversar com Jesus, e o papo está bom, Jesus está gostando da conversa. Mestre, como eu faço para entrar no reino de Deus? Jesus começa com a pergunta básica: você conhece os mandamentos? Ele fala: todos eles. Aprendi de cor desde a escolinha dominical. Jesus fica feliz. Jesus fala: uau, vai dar certo. Jesus fala assim: só falta uma coisa, filho. Só falta você ser livre. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Jesus é demais, irmão. Se fosse os pastores de hoje, eu ia falar: vende tudo que você tem e dá para mim. Você vai ver como você vai ser abençoado. Jesus não. Jesus falou: vende tudo que você tem, eu não preciso do que você tem. Aliás, nem você precisa. Jesus estava comunicando para ele: eu não quero que você seja pobre, eu quero que você seja livre. Porque não é você que tem as riquezas, é as riquezas que tem você. Quando você tem algo na sua vida que você não consegue se pensar que você vai viver sem aquilo, não é você que tem aquilo, é aquilo que tem você. Entende? Se eu tenho um carro, eu fico imaginando: ai, como vai ser minha vida sem esse carro? Não sou eu que tenho um carro, é o carro que tem a mim. O carro é meu dono. Jesus não quer você pobre. Jesus quer você livre. Glória a Deus. Glória a Deus. Na consciência de: Senhor, tudo que eu tenho é seu. Somos apenas dispenseiros. Sabe o que é dispenseiro? Houve uma época que tinha muito isso nas casas. Um quarto que servia de dispensa, onde se guardava alimentos, suprimentos, lanternas, tudo que você ia precisar algum dia estava lá. E alguém da casa era responsável por esse quarto, responsável por fazer relatório, para saber quanto entrou, quanto saiu. Esse é o dispenseiro, aquele que cuida da dispensa. Você e eu somos dispenseiros do Senhor, ou seja, a gente cuida das coisas do Senhor. O filho que Deus te deu não é teu, é de Deus. A casa que você mora não é tua, é de Deus. Mas pastor, eu paguei, eu tenho a escritura, não me importa. Mas pastor, ela é alugada, não me importa, ela não é sua. Deus emprestou para você. O carro que você anda, o ônibus que seja, o sapato que você coloca os teus pés, a roupa que você veste para te proteger do frio. Você é um dispenseiro da graça de Deus, para que a graça de Deus alcance outras pessoas, para que o reino de Deus avance. Deus tem te dado coisas. E quando Deus te dá coisas, não é para que você se sinta em casa, porque esse mundo não é a tua casa. Quando Deus te dá coisas, é para aliviar o fardo, para que você suporte a tua missão até o dia de se encontrar com Jesus. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Seja um mordomo fiel. Cuide com diligência as coisas que Deus tem colocado na sua responsabilidade, irmão. Sabe, eu amo minhas filhas e quem me conhece sabe disso. Sou apaixonado por elas. Mas todos os dias meu coração dói porque eu olho para elas. E eu penso comigo mesmo: filhas, vocês são flechas. E um dia eu vou ter que retesar o arco, trazer para trás e lançar vocês para bem longe, porque Deus me deu vocês para ser um alvo, para acertar o alvo que Ele já tinha programado antes da fundação do mundo. Isso dói, porque a gente é tão possessivo. Você já
pensou, você que tem um filho, você que tem uma filha, Deus chegar para você e falar assim: me dá seu filho? Deus, não me tira isso. Isso tem sido a alegria da minha vida. Você é dispenseiro, irmão. Você está aqui para cuidar das coisas que Deus está te dando. E que a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, Ele te coloca em muito. Eu tenho muito mais do que eu pensei que eu tinha, do que eu teria. Eu não sou rico, mas eu sei que o que eu tenho é para manifestar a graça de Deus. Feche os teus olhos. Pai, que haja um batismo de consciência nessa noite, de que nada que temos é nosso, de que os nossos filhos têm que ser mais seus do que nossos, de que a casa, o carro, os bens, tudo isso, Senhor, tem que estar sob os teus cuidados. O Senhor não é o nosso sócio, o Senhor é dono de todas as coisas, inclusive de nós. E se o Senhor soprar hoje, e todas as coisas que estão nas nossas mãos desaparecerem, ainda assim o Senhor seguirá sendo soberano sobre todas as coisas. Eu te louvo, Deus. Eu te louvo pela graça derramada sobre nós. Eu te louvo porque hoje entendemos que quando a tua palavra diz em tudo dai graça, não é só o fato de agradecer a Deus por tudo, mas é usar tudo o que temos para a graça de Deus, para a glória de Deus, para a manifestação do bem do Senhor, para a manifestação do reino do Senhor. Expande o teu reino através de nós, Senhor. Alarga as estacas da tenda. Se for preciso nos dê mais trabalho, não nos deixe ficar ociosos. Nos dá, Senhor, a possibilidade de sermos mais ainda do que já temos sido, mais bênçãos do que já temos sido na vida de outras pessoas, na vida de pessoas que não são amáveis, que não são dóceis, que são amarguradas. Que nós sejamos a bênção do Senhor manifesta, que nós sejamos a voz do Senhor, o sopro do Espírito Santo, Senhor. Nós queremos ser o sopro que o Espírito Santo sopra sobre essa geração. Nós não estaremos apegados a lugar nenhum, a coisa alguma. Não sabemos de onde viemos nem para onde nós vamos, mas o teu Espírito sopra sobre nós e nos leva a ser a bênção para o qual o Senhor nos destinou a ser. Enche-nos de propósito, enche-nos, Senhor, de motivação correta, de visão correta acerca dos teus propósitos, que os teus planos se cumpram, Senhor, através de cada um de nós, através de cada família aqui representada. Não queremos apenas ser abençoados, Senhor. Se há alguém aqui ou alguém que nos ouve que precisa de um milagre, que nesse exato momento está enfermo, que sofreu algum acidente, que tem alguma deficiência e precisa de um milagre, eu oro para que esse milagre aconteça, porque nós cremos num Deus de milagres. Milagres nos ossos, milagres no sistema digestivo, milagres, Senhor, milagres, curas de enxaqueca, curas de câncer, em nome de Jesus, Senhor, problemas do coração, nas veias, Espírito Santo da vida, ressuscita, sopra teu fôlego de vida nessa noite, haja cura, Senhor, haja cura no teu nome. Nós oramos, porque cremos, mas que nenhum milagre aconteça sem propósitos. Que nenhum milagre aconteça sem propósito. Não nos deixe viver uma vida sem propósito. É o que nós te pedimos essa noite. Em nome de Jesus. Nosso coração se inclina para ti, Senhor. Para te entregar os nossos dízimos e ofertas. Para te entregar a nossa vida. Para te entregar os nossos louvores, os nossos aplausos, os nossos glória a Deus, os nossos aleluia. Tudo é para ti, Senhor. É o pacote que nós te oferecemos, é o sacrifício que nós te oferecemos essa noite. Às vezes o Senhor sabe o quanto custa para nós soltar da nossa boca um aleluia, um glória a Deus, de tanto sofrimento que temos passado. Mas fazemos isso porque é o sacrifício de louvor, de lábios que desejam honrar o teu nome. Em nome de Jesus, Pai, visita o teu povo, Senhor. Manifesta a tua graça, manifesta a tua bondade, manifesta os teus desejos.
Não te servimos para que o Senhor faça os nossos desejos. Te servimos para fazer os teus desejos se cumprirem nessa terra. Para ser a extensão do seu braço. Para ser a extensão da sua voz. Ajuda-nos nisso, é o que nós te pedimos, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, por favor. Aleluia. Você pode se sentar rapidinho, já estamos terminando. Estou tentando terminar mais cedo. É difícil, irmão. Semana que vem a gente continua às 20 horas na Quinta da Vitória. Eu espero por você. Traga sua família, traga seus filhos. A gente tem atividades aqui ao lado, na quadra. Se você vem com fome do trabalho, tem um café com bastante coisa para comer. Não deixa de vir, não. Faz uma força. Convide mais pessoas. E eu sou muito abençoado com a sua presença aqui. Que Deus te abençoe enquanto nós louvamos e entrega a sua oferta no nome de Jesus.